do reino. E chegou o momento mais importante desta noite, desta celebração, deste culto ao Deus vivo. É tempo de ouvirmos o que o Espírito tem a dizer à igreja. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 12 e 13. O seu nome se chama Verbo de Deus, é o tema. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Oh, que temor e tremor, Pai. Que temor e tremor. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Como é bom estarmos sendo alimentados pelo pão da vida. Estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Os nossos olhos espirituais foram iluminados. Agora compreendemos a herança e a esperança dos santos. E neste momento há uma enorme vontade, Senhor, de todos nós, de ouvirmos o coração de Deus sendo revelado. As profundezas do coração de Deus. Então fala-nos, Pai. Nosso coração está atento, é terra boa, a semente vai cair, vai germinar e vai dar frutos. Em nome de Jesus. Fala aos irmãos e à igreja aqui presente. E fala à igreja à distância, Pai. Em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Alguém disse amém, era um bebê, não foi? Não, Jesus diz, deixai vir minhas criancinhas, dele é o reino de Deus. Meus amados irmãos, minha família bendita, povo noiva de Cristo, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, meus filhinhos, minha amada igreja. Mais uma vez, com sensibilidade, lucidez, sabedoria e revelação, voltamos ao livro do Apocalipse. Tenho insistido com a ideia de que o livro do Apocalipse não é um livro enigmático, não é um enigma. Todos os valores aqui declarados, fala de dragão, fala de cavalo, fala de pedras preciosas, tudo isto tem um significado e uma revelação. João agora escreve aqui na visão sobre Jesus. Diz a palavra do versículo 12, os seus olhos são chama de fogo. Olhos como chama de fogo. O que significa isto? Que nada pode ser escondido de Deus. Estes olhos de fogo mostram o caráter justo do juízo de Deus. Você sabe que o Senhor penetra até os desejos do coração. Por isso os olhos foram vistos por João como chama de fogo. Apocalipse 1,14 disse que a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã,
mas os olhos como chama de fogo. Ou seja, perante os olhos de Jesus, nada pode ficar oculto. Apocalipse 2,18 disse: o anjo da igreja de Tiatira, o anjo escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Isso é muito importante, nós podermos entender o que são os olhos de Deus. Nada nesta terra fica oculto a Deus. Ainda o apóstolo São Paulo reforçou isso com Romanos 2,16, ele diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, ou seja, o que está no meu coração, o que está na minha mente, o que está no nosso interior, Deus conhece. Deus sabe qual é a razão da tua presença aqui. Deus sabe o que tem sido difícil para a tua vida. Deus conhece cada pensamento. Paulo chegou a dizer que antes da palavra chegar à boca, Deus já a conhece. Então nós estamos aqui vendo a realidade de um Deus soberano. Maomé não conhece os pensamentos de ninguém. Aparecida não conhece o que está no teu coração. São Sebastião e Fátima não conhecem nada absolutamente da nossa identidade ou do nosso interior. Mas diz a palavra que Deus vai julgar os segredos dos homens. Por isso é que os olhos são como chama de fogo. E diz que na sua cabeça, vamos voltar lá, porque estamos vendo cada parte do versículo, na sua cabeça há muitos diademas. O que significa? Que revelação é? João estava tendo o sinal da realeza de Deus, da vitória, da festividade, da honra pública, da soberania ilimitada que ele tem. Diz que na cabeça dele havia muitos diademas, sinal de governo, sinal de monarquia, sinal de rei, de realeza. Apocalipse 1,5 diz isso. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano, dos reis da terra. Então, eu não sei se você gosta da monarquia. Eu gosto muito da monarquia. Eu tenho uma admiração pelo rei. Mas a minha paixão é pelo Rei dos Reis. Eu amo Jesus. E eu não o vejo como apenas um mito ou um profeta. Eu vejo como a realeza, o soberano. E é isso que João estava descrevendo. Olhos como de fogo, nada pode ser escondido. Na sua cabeça havia muitos diademas. E diz a palavra, vamos voltar lá, Apocalipse 9:12, diz que tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Aqui existe algo que não foi revelado. Só o Senhor Jesus sabe o sentido desta palavra, mas eu posso subentender que Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Colossenses 1,16, Paulo ensinou, disse: nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, ele é o centro de todas as coisas. É ele que tem o domínio de todos. Diz que o nome dele, diz que há um nome que só ele conhece, é um nome com poder. Jesus tem um nome que cura, que salva, que liberta, que transforma, que realiza maravilhas. Então, o que ele está falando hoje é que ele quer se revelar o quanto ele é muito maior do que nós temos em mente que ele seja. Amados, quando nós dizemos ele está no controle,
nós não estamos falando de um presidente da república, de um governador de estado, do ministro ou de um rei humano. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, aquele que tem a capacidade de transformar todas as situações da vida. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está aflito. O soberano diz: venha a mim, eu tenho a solução. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou te aliviar. Eu te aliviarei. Toma sobre ti o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amados, ser de Jesus é na realidade ter vida. Jesus disse isso. Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu tenho essa experiência na minha vida, e se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer por você. Eu era um católico apostólico romano. Eu não tinha noção do que era espiritualidade. Eu não sabia o que era a vida eterna. Eu não sabia do que era viver nesta terra em perfeita vitória. E foi preciso que este vaso fosse quebrado e fosse levado para um hospital e passasse 9 meses num CTI, convivendo com dor, morte, angústia, desespero, e ali, como um legume, no limite da vida, com necroses, eu conheci este Deus maravilhoso. Amados, ouçam, eu sou fruto do Evangelho nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é fruto do Evangelho. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Por isso é que Ele tem um nome que tem todo o poder. Versículo 13, vamos voltar a Apocalipse 19. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Que sangue é este que manchou as vestes do Todo-Poderoso? O sangue dos adversários. Você sabe que no livro do Apocalipse 63, 2 e 3, havia revelação sobre isso. Diz que Isaías 62, temos aí, bispo, versículos 2 e 3, porque está vermelho o traje, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Versículo 3, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Está falando da morte de Jesus, está falando do sacrifício de Cristo, está falando da vinda e a razão da vinda de Jesus. Então João, quando viu, ele viu Jesus trajado numa posição monárquica de realeza, olhos como chama de fogo, sobre a cabeça dele, diz a palavra, havia muitos diademas, diz que estava vestido com marcas de sangue. Amado, você sabe que o sangue de Jesus Cristo nos deu a capacidade, e só pelo sangue de Jesus Cristo seria possível, de termos uma vida nova, de sermos realmente justificados. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora diz que o sangue dos adversários mancharam a sua roupa. Você sabe que aqueles que não são para a salvação, os filhos da perdição, estão aqui relatados. São eles que mancham as vestes de Jesus. As nossas vestes eram manchadas, você sabe? O profeta Isaías diz que antes de termos Jesus, nós éramos como o carmesim, como o escarlate. Mas diz que o sangue dele nos purificou. Quando Deus me olha, Ele não me vê pecador. Deus me olha justificado. A Bíblia diz que nós nos tornamos justos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, diz que o seu nome, vamos voltar lá,
e o seu nome se chama Verbo de Deus. Agora vamos entrar um pouco mais nesta revelação, porque Verbo de Deus, da palavra original grega, é Logos. João 1 e 14 diz: no princípio era o Verbo, era o Logos, e o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? Jesus. E diz que o Verbo, o Logos, era Deus. Então, outra revelação que você precisa de entender: nós não cremos numa trindade celestial. Aliás, a Bíblia não fala em trindade. Isso foi uma criação da Igreja Católica. A Bíblia fala em triunidade: um Deus que se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção, como Espírito Santo no dia do Pentecostes. Mas a Bíblia diz que esse Verbo, esse Logos, era Deus. Então, o nome de Deus se chama Jesus Cristo. Então, versículo 14: e o Verbo, o Logos, o Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio da lei de Moisés, de condenação e morte. Não. Ele habitou entre nós, diz que cheio de graça e de verdade. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Então, para você viver o cristianismo legítimo, ouça, senhor, que isso é muito importante: não há cristianismo legítimo sem a graça. Porque a graça é que transmite a verdade. E não há verdade sem graça. Não há graça sem verdade. E não há verdade sem graça. Significa que cristianismo não tem nenhuma ligação com Moisés. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, que é a carta da independência cristã, é a carta da alforria, ele disse: foi para a liberdade que Cristo vos, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Quer dizer que se eu viver como um cristão, fazendo as coisas da lei, eu sou o quê? Um escravo. Aí vai mais longe. É que a Bíblia diz que quem vive das obras da lei está debaixo de maldição. Por isso é que Paulo em Gálatas ele diz: olha, se vier um anjo, ou um de nós, apóstolos, que prega o evangelho que vá além deste, a graça seja o quê? Anátema. Meu Deus, a igreja de Jesus tem que saber isto. O mundo da lei não conhece esta verdade, porque vive agarrado ao Velho Testamento. Mas Paulo diz que quando alguém se converte, o véu de Moisés é o quê? Retirado. Então o nosso ministério é um ministério que tira véus. Os hispânicos chamam o nosso ministério, este é um ministério que quita velos. Nós tiramos os véus de Moisés, porque quando alguém se converte, o véu é retirado. A nossa igreja vive realmente a graça e a verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, todas as questões relativas à vida e ao juízo estão no Verbo de Deus. O Verbo de Deus é Jesus. Ele é a fonte, Ele é o controlador, Ele é o sustentador da vida. Irmãos, eu só passei a ter vida quando conheci Jesus. E foi na cama do hospital. E foi no CTI. Amados, se ficar um dia de CTI já é terrível. Imagina 9 meses. Mas ali como um legume, esse Verbo de Deus veio até a minha cama. Por um anjo. Uma mulher que entrou no CTI, passou por todas as camas e parou perto da minha cama e disse: você
será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Eu lá morrendo, com exposição óssea, com necroses, ósseas e tecidos, apodrecido em vida, eu seria um pregador, mas como? É impossível humanamente. Sabe uma coisa? Jesus é o Deus dos impossíveis. O que você vê aqui na sua frente é um homem que andou no vale da sombra da morte, literalmente. Até hoje, na minha mente, no meu subconsciente, de vez em quando, eu tenho a sensação daquela explosão, daquela batida entre duas viaturas. Quando eu abri os olhos, eu estava com 7 fraturas nas pernas, 2 expostas, dilacerada a perna esquerda. Ainda tenho na minha mente, tantos anos depois, quase 50 anos depois, aquele bum. Eu vi a incapacidade. Você sabe uma coisa? A vida é muito frágil. Às vezes as pessoas pensam que dominam a sua vida, que são os deuses da sua vida, e a pessoa às vezes em 30 segundos vai embora. Aproveita a sua vida, desfrute do que Deus lhe der, viva feliz, tenha paz na sua casa, tenha paz com a sua família, seja um proclamador de paz, seja um pacificador, porque, irmãos, a vida é passageira. O Salmo 90:10 diz que tudo passa muito rápido e nós voamos. Então ele é a razão central da vida, nada está oculto dele. Ele é a inteligência toda-poderosa, ele é a glória de Deus manifestada. E eu queria nestes minutos finais de falar exatamente da glória de Deus, porque o quadro, a visão, a revelação de João foi uma revelação de glória. Chama de fogo nos olhos, diademas, pedras preciosas na cabeça. Ele teve uma revelação da glória de Deus. Pastor, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a sua presença, é o seu esplendor, é a sua majestade, são as suas manifestações, quizás as suas aparições, os seus atos. Em 1 Samuel 4, 21 a 22, ele fala: mas chamou o menino e acabou dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e do seu marido. Falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Versículo 22 diz que foi-se a glória. Amados, igreja só é igreja se a glória de Deus estiver presente, se a manifestação de Deus for vista, se houver realmente um esplendor, se houver uma majestade, se houver uma manifestação, se houver um ato de Deus. Todos os dias, gente aqui é curada, amado. Todos os dias há uma porta que se abre para alguém. Todos os dias nós vemos a glória. Amados, diz que quando Eli pecou, diz que a glória de Deus se foi, a expressão do original de Icabod. E eu vou lhe dizer uma coisa, quando a glória de Deus sai, amado, você pode remar o que quiser remar, a tua vida não sai do mesmo lugar. Eu conheci gente que foi poderosa na palavra, e que simplesmente por rebeldia a glória de Deus se foi da vida dele. E hoje espreme e não sai suco, porque não tem glória. Por isso o seu apóstolo é um homem temente a Deus, um batalhador, um guerreiro temente a Deus. Porque eu sei, amado, se Deus retirar o dedo mínimo deste ministério e a glória de Deus se for, acabou a igreja. A glória de Deus aparecia, veja em Êxodo 24, 15 a 18.
Tendo Moisés subido uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Moisés, versículo 19. Não temos, amado? Êxodo 33, 19. Não tem? Estamos no 5º, 24. Qual é? 24, 18. Então vamos lá. Já lemos Êxodo 33, 18 a 23. Temos, bispo, aí na... Tem? Vamos lá. Então, o que a glória de Deus representa? Representa a presença dele. Às vezes, com os olhos físicos, você não pode entender isto. Mas onde há 2 pessoas reunidas em nome de Jesus, a glória de Deus está presente. Por isso eu volto a dizer, o temor e o tremor que eu tenho de estar nesse altar. Porque o pastor pode ter muitas habilidades, muita formação, muita teologia. Se a glória de Deus não está presente, não há nenhuma manifestação de Deus. Tema-o. Trema diante de Deus, porque a pior coisa que existe é o Icabod. É quando a glória de Deus, a presença de Deus, o esplendor de Deus, a manifestação de Deus, os atos de Deus desaparecem. Então, quando o povo de Deus desobedeceu, a glória de Deus se foi. Então, a glória representa o próprio Deus. Agora vamos ver em Êxodo 33, 18. Então ele diz: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Versículo 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não mais se verá. Então, este encontro de Moisés com Deus, amado, isto é o ápice da vida espiritual. Esta intimidade com o Senhor, você que ora, que busca, você que tem compromisso, você que vem à igreja, você que não dá ouvidos a outras vozes, você que segue o profeta da igreja, você tem que ver manifestado na sua vida a glória de Deus, a presença de Deus na sua vida. Então, glória e esplendor, glória e majestade, glória e a própria presença dele. A glória do Senhor está aqui esta noite, está falando, está se manifestando, está operando. Ai de mim, Senhor, se não estivesse a tua glória aqui neste lugar. Temos uma sociedade quebrada, amado. Temos um desgoverno no nosso país. Para o ser humano não há nenhuma esperança de nada. Mas se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você sempre verá a glória de Deus na sua vida, a manifestação de Deus na tua vida, a presença de Deus na tua vida, o livramento de Deus na tua vida, a força de Deus na tua vida, porque a glória de Deus está na nossa vida. Diga glória a Deus. Eu queria terminar com Hebreus 3. Vamos lá. Hebreus capítulo 3, 8 e 13. Não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Onde está a glória de Deus não há pecado, amado.
onde está a presença de Deus, não há equívocos. Onde Jesus está presente, há vida, há abundância, há prosperidade, há harmonia, há felicidade de vida. E Hebreus 4:7 ele disse, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, hoje, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pastor, significa então que esta voz é a presença da glória dele? É a presença da glória dele. Ele está lhe falando já há cerca de 35 minutos. Ele continua sendo a visão que João teve, a mesma revelação. Os olhos como chama de fogo, conhecendo todos os nossos pensamentos, sondando os nossos corações, a sua realeza, as pedras preciosas e diademas na sua cabeça, e o nome dele, o Verbo de Deus. Portanto, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, se você está ouvindo o Espírito falar, a Bíblia diz, não endureça o seu coração. Não seja como fizeram os do deserto, que se rebelaram quando Deus falou. Mas abra o seu coração. Se você ouvir a sua voz, que não é a voz do Miguel Ângelo, é a voz de Deus, pelas minhas cordas vocais, não endureça o coração. Não se feche, mas abra-se e diga, Deus, manifesta a tua glória na minha vida. E onde você for, a glória de Deus estará com você. Nas suas atividades empresariais, a glória de Deus estará. Na sua casa, na sua família, a glória de Deus estará. E onde há a glória de Deus manifestada, não há falta, não há necessidades, não há apoucamento, não há vergonha. Pelo contrário, Deus te dará dupla honra. Então, abra o seu coração esta noite. Receba-o como Senhor e Salvador. O Verbo, o Logos, a glória, te revelou nestes 35 minutos a graça e a verdade. Viva essa glória. Todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu digo é, Senhor, obrigado pela tua glória na minha vida. Sim, porque eu seria absolutamente incapaz de lhe falar alguma coisa convencendo de alguma coisa. Mas quando o Espírito fala por alguém que tem manifestado a glória de Deus, que tem o selo da vitória, então a vida é transformada. A sua vida está sendo transformada de glória em glória, de culto em culto, de mensagem em mensagem. E sabe quem é que transforma a tua vida? O Espírito de Deus. De glória em glória, somos transformados pelo Espírito de Deus na sua própria imagem. Isso é maravilhoso. Quer dizer que quando as pessoas olharem para mim e para você, eles não vão ver o Miguel, o João, a Maria, eles vão ver Deus na nossa vida. Seja uma testemunha de Jesus. Fale dele. Desafie as pessoas a virem para a igreja. Mostre à sua família que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Dê testemunho dentro da sua casa, no seu lugar de trabalho. Defenda a sua fé. Batalhe pelo Evangelho. Seja verdadeiramente um salvador e um reconciliador de vidas. Você sabe por quê? Porque a glória de Deus está sobre você. Está sobre a minha vida. Há 42 anos que eu estou na vida espiritual do Evangelho. Não houve um dia, 12 horas, meio-dia, quizás 1 hora, ou melhor, 1 minuto, ou mesmo 1 segundo, que a glória de Deus tenha saído da minha vida. Eu sou o que sou,
pela graça de Deus. Você é o que é pela graça de Deus. A glória de Deus está na tua vida. Por onde tu fores, aí vai a imagem de Deus. Chacamanta corrobabassa. Onde tu fores, estará Deus se manifestando. A glória de Deus, a presença do Senhor, a manifestação do Espírito está na tua vida. Tu és o templo do Espírito Santo. Tu és casa sagrada. A glória está na tua vida. E não está na tua vida apenas para possuires a glória de Deus. É para que esta glória se manifeste através do teu testemunho. Não tenhas vergonha do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Diga como Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu sou fruto do Evangelho, da manifestação da glória de Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Qual era o hino que estávamos cantando? Sua glória enche a minha vida. Sua glória enche a minha vida. Sua glória enche a minha vida. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sua glória enche a igreja. Sua glória enche a igreja. Sua glória enche a igreja. Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Glória a Deus. Santo. Santo é o Senhor. Sua glória enche a igreja. Sua glória enche a igreja. Sua glória enche a igreja.
Que momento. Intimidade com o Senhor. A presença real de Deus. É desta forma que nós cremos. Que Jesus, naquela noite em que foi traído, tendo abençoado o pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo. Glória a Deus. O herdeiro de todas as coisas, vencedor, vencedor, digno, ó digno, digno de louvor, digno de Adoração, digno de amor, meu Senhor. O Senhor abençoou o pão e disse: comei. Se você tiver fé, se você acreditar, se você pensar como a Bíblia ensina a pensar, que aqui não está apenas o pão, a nossa fé nos faz enxergar o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Significa que doença é mentira. A verdade está aqui, é que as chagas de Cristo já nos sararam. Por isso eu abençoo o pão e digo: comamos todos, até que Ele volte. O milagre aconteça na tua vida física agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Até que Ele volte. De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, abençoou o cálice. E Ele disse: este é o cálice da nova aliança. Até as instruções que Paulo recebeu nos céus invalidaram definitivamente a lei de Moisés. Ele disse: o cálice da nova aliança. Ele disse que sempre que nós nos lembrássemos dele ao tomar a ceia do Senhor, Ele disse: lembrai-vos em memória de mim. E nós nos lembramos agora que foi pelo sangue de Jesus Cristo que nós fomos lavados e justificados. Aquela cor vermelha do carmesim, do escarlate, não está mais na nossa vida. Agora somos alvos como a lã, como a neve. Por isso, em memória do Senhor, pela obra e o sangue da cruz, bebamos todos, até que Ele volte, em memória do Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. entronizado entre os querubins da glória.
da glória. Digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor, digno, digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Glórias a Deus. Amada igreja, terminamos o nosso primeiro domingo de setembro. Guarde em sua memória, em seu coração, na sua alma e no seu espírito, que você está debaixo de uma cobertura, de um manto apostólico e profético, que lhe garantem 7 anos de vacas gordas, de grande abundância. E não se esqueça que começamos a viver 10 anos de paz. Independentemente da guerra que está lá fora, o príncipe da paz te conduzirá em paz perfeita. Receba isso em seu coração. Se alguma voz contrária tentar negar, diga: eu não te recebo, está repreendido. Eu estou debaixo de um manto de 7 anos de grande abundância. Você crê nisso aí? Vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. E após a comunhão dos santos, cantaremos um hino. Mas quem precisar de voltar a casa, por gentileza, fica à vontade. Glória a Jesus, levante suas mãos para os céus. Obrigada, Pai, por mais um domingo glorioso, Senhor. Senhor, nós dependemos inteiramente de Ti, Senhor. Obrigada pela Tua graça, Senhor. Essa graça que nos alcançou, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós temos o selo da vitória nas nossas vidas. Pai, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz. Nós saímos daqui em paz, Senhor, porque nós sabemos que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos acompanharão todos os dias. Pai, livra-nos do mal. Põe anjos à nossa volta, Senhor. Guarda-nos aonde passarmos, Pai, porque nós confiamos na Tua proteção. Saia daqui preparado para receber um mês de abundância na sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz.